Queridos irmãos e irmãs, é uma grande alegria, uma grande honra nos reunirmos aqui nessa casa que eu me permito considerar minha também, conquanto não venha aqui com tanta frequência, mas é uma alegria imensa mesmo, não apenas pela presença da Neide, pela ligação que tenho já com a Neide há muito tempo, como o Silvio e todos vocês cuja fisionomia me lembro muito bem, com muito carinho. E eu peço a permissão para, antes de começarmos, fazermos uma prece, elevando o nosso pensamento ao alto, fechemos os nossos olhos, pensando em Jesus, em cujo nome nós nos reunimos. Jesus, querido amigo, nós aqui no Grupo Espírita Esperança, essa fonte de luz, essa fonte de ensinamentos da sua doutrina, Jesus, nós que nos reunimos em torno do seu Evangelho, pedimos a sua bênção para o estudo que iremos realizar essa noite. Uma pequena conversa, na verdade, lembrando daqueles momentos inolvidáveis da sua presença entre nós, Senhor, e lembrando-nos das suas palavras ao dizer que estaria conosco para todo sempre, Senhor, até o final e a consumação dos séculos. Por isso, Jesus, cheios de alegria, nós damos início a essa festa, que é a festa do coração, porque é iluminada pelas lembranças da sua vinda a este mundo e pela certeza de que tu estás conosco até o fim dos séculos. Esteja conosco, Senhor, agradecemos por tudo, que assim seja. Então, Jesus conosco é um tema amplo, é um tema que se expõe de maneira propícia, porque nós sabemos que Jesus de fato está conosco até a consumação dos séculos, como ele mesmo disse. Mas para que nós coloquemos dentro do nosso espírito as bases que nos farão entender tudo isso, precisamos retornar ao tempo e nos reportar a uma passagem do Evangelho de João, especificamente o capítulo 12, versículo 32. Boa noite a todos. Versículo 32, quando Jesus profetiza a respeito do seu último dia aqui na terra, do último dia em que esteve aqui na terra. E nessa passagem do Evangelho de João, ele diz o seguinte: quem quiser acompanhar, é o capítulo 12, versículo 32, em que ele diz: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei. A todos atrairei. E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei. Nessa passagem, Jesus estabelece um ponto importantíssimo para todos nós, porque ele está dizendo que a todos atrairia, e esses todos somos nós. Esses todos somos nós. Mas ele se refere ao seu último dia. Ele se refere ao último dia que marca a etapa definitiva da construção da nova era no mundo. Porque naquele dia, no derradeiro dia, Jesus estava com seus amigos, com aqueles homens simples, dando as últimas instruções, pronunciando as suas últimas palavras. Puxa, fico emocionado quando penso nisso. Pronunciando as suas últimas palavras, preparando já o roteiro para o trabalho que viria por todo o tempo. E aqueles homens simples eram os homens com que Jesus convivia, eram seus amigos. Ali, naquele momento, na região da Betânia, que fica entre o Mar Morto e Jerusalém, na Betânia, estava Jesus, pronto para alçar, para ascender, e estava diante dos seus amigos, daqueles com quem estivera durante tanto tempo. Aqueles amigos têm muito a ver conosco. Se não vejamos como eram aqueles homens simples daquela época que Jesus escolheu, como nos escolhe a nós até hoje, como trabalhadores da última hora que nós sabemos que somos. Esses homens simples, naquela época, jamais imaginavam que aconteceria com eles o que aconteceu. Eles não tinham a menor ideia, ou não tinham nenhum costume, a fama, a serem comentados como passaram a ser depois. A sua vida, a vida de cada um deles,
era uma vida simples, era modesta. Para começar, eles jamais haviam saído daquelas paragens bucólicas em que viviam, raramente saíam. As suas ambições eram mínimas, a não ser ganhar o pão do dia a dia, a não ser conviver com a sua família. E nas horas vagas, eles se davam aos encontros com seus amigos para que se pudessem divertir ou trocar ideias. Essa era a ambição e a vida deles, não mais do que isso, nada mais do que isso. É verdade que eles conheciam as Escrituras, mas também não se davam ao trabalho de interpretá-las ou de estudá-las mais a fundo para poder apreender dessas mesmas Escrituras as mensagens profundas que elas continham. Isso eles deixavam para os fariseus, que sabiam interpretar as Escrituras, mas eles não se importavam com isso. Para eles bastava saber que Deus existe e que existe a sua justiça, e eles se contentavam, eles se bastavam com essa fé, com essa esperança de estar um dia felizes ao lado de Jeová. Esse era o pensamento daqueles homens simples da época. E eu interrompo aqui para nos perguntarmos se por um acaso nós também não somos assim. Nós também somos dessa forma. Embora não tenhamos as mesmas pequenas ambições materiais daqueles homens que Jesus escolheu, nós somos muito apequenados nas nossas ambições. Por mais que queiramos os carros mais modernos, os celulares do último modelo, as casas mais luxuosas, por mais que queiramos as roupas da época, isso tudo é nada perto daquilo que deveríamos ambicionar, que é o reino de Deus. Nós poucas vezes, como eles na época, poucas vezes nos dedicamos a estudar o Evangelho de Jesus. Poucas vezes. Eles, na sua simplicidade, não se interessavam pelas Escrituras. Deixe isso para os fariseus interpretarem. Nós, por nosso lado, a não ser quando estamos inçados pela dor, pela dificuldade, pelo sofrimento, vamos buscar nas Escrituras ou no Evangelho de Jesus um conforto, mas aí, quando a dificuldade acontece, muitas vezes não temos a muralha ou a estrutura de pedra que possa resistir às tempestades. E aquilo ali é um problema na nossa vida, porque não dá tempo de construir a fé. A fé é uma espécie de muralha que se vai construindo dia a dia, através da reflexão e através do estudo do Evangelho. Assim que se faz a fé, é ao longo de anos. Não adianta, diante da dificuldade, tentarmos construir uma fé, porque ela não vai aparecer do nada, de repente, como uma muralha gloriosa, imensa, férrea, que nos vai proteger das tempestades. Não, precisamos refletir sobre os valores fundamentais da vida diariamente, calcados no exemplo e nos ensinamentos de Jesus. Mas assim eram os homens da época. Aqueles homens simples, que aliás se pareciam muito conosco, em muitos aspectos, não é? Podem notar que a personalidade de cada um daqueles discípulos, especialmente dos apóstolos de Jesus, tinha algo de nós mesmos humanos hoje em dia. Pedro, com um coração bondoso, mas inseguro muitas vezes. Pedro, às vezes, tanto que negou Jesus, ele ficou em dúvida, ele fraquejou. Quantos de nós temos essa característica na vida, nas situações mais dramáticas da nossa existência? Quantos de nós? Não é? Tomé duvidou até o fim de que aquele que estava ali, retornado da morte, era Jesus. Precisou introduzir o seu dedo na ferida que Jesus trazia para que Jesus dissesse: Tomé, venha ver, porque sou eu mesmo. E tantos outros de seus discípulos que eram muito parecidos, tinham as personalidades muito propícias a que nos lembremos de nós mesmos. Continuando, aqueles homens, então, que tinham aquela vida simples, que estavam no último dia de Jesus, estavam ali com ele, em lágrimas, aqueles homens simples também acreditavam em Deus, é lógico, mas jamais se interessaram em refletir sobre os fenômenos, as minudências da vida, jamais se preocuparam. Para eles,
A vida era aquilo, era a família, os amigos. Aliás, pensemos bem se nós também não somos assim, se não dedicamos a nossa vida, o nosso dia a dia apenas a ganharmos o nosso dinheiro, convivermos com a nossa família e nos fins de semana ou nas horas livres apenas nos dedicamos a estar com os nossos amigos. Sequer nos damos ao trabalho de olhar em volta, levantar os nossos olhos e ver se aquele desconhecido que um dia no Mar da Galileia convidou um a um dos discípulos. Pois bem, os discípulos de Jesus não esperavam por aquilo. Eles viviam aquela vida que era aquela vida comum, corriqueira, que é a vida de todos nós também. Mas chegou aquele desconhecido, chegou o desconhecido e instantaneamente conquistou-os com o seu olhar e com o seu sentimento de ternura e de brandura. Eles foram extasiados por aquela presença desconhecida que convidou um a um para iniciar o ministério. Era o ministério inçado de amor, um amor incondicional que eles nunca haviam experimentado. É aquele estranho se dizia Messias. Jesus se dizia Messias. Eles esperavam sim o Messias. Eles estavam esperando os Messias, como todos aqueles daquela região, mas o Messias para eles não era daquele jeito. Eles esperavam um outro Messias, alguém potentoso, poderoso, autocrático, dominador. Aquele era sim poderoso, mas era também de uma meiguice que se refletia em todas as suas atitudes, e ainda assim eles ficaram extasiados. Dizem os espíritos que presenciaram, que registraram esses momentos, que aqueles convidados de Jesus, os discípulos que ele convidou um a um para o seu ministério, sentiram-se naqueles primeiros dias, como vítimas de um encantamento, um sonho do qual eles não conseguiam despertar. Um sonho maravilhoso. Eles pensavam: meu Deus, será que isso está acontecendo de verdade comigo? Será que isso não é um feitiço que lançaram sobre mim? Eu estou vivendo uma realidade que eu nunca imaginei, mas é uma realidade tão grata, porque ela traz dentro do seu bojo um amor que nós nunca imaginamos existir. E aquele homem que era dito Messias, se dizia o Messias, era poderoso, mas ao mesmo tempo frágil. Ele era frágil porque se comovia com qualquer paisagem do mundo, qualquer paisagem pura do mundo comovia Jesus, e qualquer criança que estivesse ali sofrendo enchia os olhos de Jesus de lágrimas. Ele era frágil por isso, ao mesmo tempo era muito forte. Jesus era forte, como diziam os discípulos. Esse homem é muito forte porque ele enfrenta todos os poderosos da terra sem temor. Nenhum desses poderosos da terra consegue alcançá-lo na sua altivez, na sua altura. Todos são derribados pela argumentação fraterna e lógica e sincera. Esse homem que se diz Messias, mas que nós esperávamos que fosse alguém dominador, conquistador, era diferente, mas ele tinha algo de mágico. A gente não consegue entender, diziam os discípulos. Ele simplesmente com a sua palavra conquista todos os corações, transforma todas as vidas, e ninguém resiste aos encantos de Jesus. Se ele toca alguma pessoa, algum doente, os cegos passam a enxergar, os surdos ouvem, voltam a ouvir, e os doentes são curados. Como pode isso? Esse homem é muito diferente. Ele nos vem convidar para a nova era, ele nos vem chamar para esse messianato. Nós não conseguimos entender, diziam os discípulos. Nós amamos esse homem, nós adoramos esse nosso mestre, mas nós não conseguimos entender o que é essa nova era. Ele traz a mensagem, uma mensagem que faz com que até os espíritos das trevas temem a Jesus. Como pode isso? Temem a Jesus e acabam, inclusive, revelando os seus sentimentos mais íntimos somente a esse homem. Como é possível isso? Então,
os discípulos um dia estavam reunidos, todos eles reunidos, conversando entre si, Jesus num canto, e os discípulos conversavam entre si sobre essa questão da nova era, a qual Jesus tinha trazido para o seio dos discípulos. Eles conversavam, como será essa nova era que esse mestre nos convidou, o mestre nos convidou, nós o amamos, mas não conseguimos entender o que se passa. Como é essa nova era? Então, os discípulos pediram a João, porque João era o mais novo e tinha o que os espíritos chamam de o que os benfeitores espirituais chamam de juventude imaculada. Era puro, ele era jovem, muito jovem, menino, né? Era um menino o João. Pediram, João, conversa com o mestre, não sabemos como perguntar isso, nem sabemos como perguntar, nós somos ainda ignorantes de tudo. O que é essa nova era? O que é essa mensagem que ele traz e que nós o amamos, mas não conseguimos entender o que é? E aí então João se levanta do grupo, vai até Jesus, que o escuta com bondade, com carinho. Aí João pergunta, mestre, nós o amamos muito, mas não sabemos o que é essa nova era da qual o Senhor fala. Explica-nos, Senhor. E Jesus, então, ouvindo com carinho, com paciência, responde, João, a nova era já está muito perto. A nova era já se avizinha. E por isso mesmo é preciso que nós a projetemos nos corações e nos pensamentos das pessoas. É preciso que nós tenhamos essa ideia da nova era projetada do nosso coração, do nosso pensamento para toda a humanidade. Mas, Senhor, o que é isso? Como é que é? Como é essa nova era? E aí Jesus responde, João, a nova era vai se caracterizar por um amor infinito e uma paixão e uma compaixão incondicional, inclusive e especialmente pelos seus opositores. A nova era vai se caracterizar pela bondade e pela mansuetude, pela fraternidade que nós devemos começar a projetar no mundo. Mas, mestre, que bonito isso, mas de onde vem? Onde vai aparecer? Vai ser aqui na nossa região? Onde vai ser? Vai ser em Roma? Então Jesus responde, João, a nova era vai nascer no país de cada coração. A nova era vai nascer no país de cada coração e vai se espraiar como um perfume suave, mas penetrante, onde quer que ela vá. É por isso mesmo, João, que muitos dos maus vão se levantar contra a nova era. Eles vão perceber que as algemas da ignorância e da escravidão vão se romper, João. E isso vai causar-lhes muito mal-estar. Eles vão se levantar contra todos aqueles que têm puro coração, que se definem como batalhadores da nova era para que possam destruí-la. João, é por isso mesmo que nós precisamos instituir o primado do amor no mundo. Precisamos começar, João, e devemos ser fraternos e compassivos para com todos, especialmente para aqueles que nos são contra. Precisamos dessa compaixão, João. Mas, Senhor, e essas pessoas que estão contra nós e que vão lutar contra nós, das quais o Senhor fala? Muito obrigado. Senhor, como será? Nós devemos lutar contra elas? Vejam, amigos queridos, quanto ensinamento propício para nós mesmos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, em que nós tentamos fazer o bem, tentamos nos transformar e o mal vem à tona de novo. Eu não estou falando apenas do mal que vem de fora em direção a nós, não. Eu estou falando do mal que está dentro de nós e que tenta destruir as nossas próprias iniciativas pelo bem. São aqueles impulsos inferiores que vêm do fundo, lá do fundo, que muitos de nós chamamos de inconsciente, que são, na verdade, a bagagem espiritual que nós trazemos de prísicas eras, aquelas tendências, aquelas
aqueles sentimentos baixos que ainda trazemos e que se tentam contrapor às nossas próprias iniciativas de nos melhorarmos. Em primeiro lugar, isso. Em primeiro lugar, isso. Esse é um dos males aos quais Jesus se referia. O mal que começa em nós mesmos e que nós não somos capazes de combater muitas vezes. Nós muitas vezes nos deixamos dominar por isso. São os impulsos inferiores que vêm do coração. Reencarnamos, trazemos a nossa bagagem de equívocos atrás de equívocos e quando reencarnamos, tentamos nos modificar e na hora em que o sentimento ou a convicção de melhora no bem, de entrada no bem, se estabelece em nós, o mal vem e tenta nos algemar novamente. Esse é um dos males ao qual nos referimos e ao qual Jesus se referiu. Mas tem o outro. Tem os males que vêm do mundo. Os males do mundo são aqueles males que vêm de fora mesmo. Quando nós nos reportamos a ambiente psíquico ou a atitudes que são construtivas, notem como no mundo toda a maldade parece que se sobressai e parece que toma conta de todos nós, parece que toma conta de tudo e parece mesmo que nós nos sentimos abafados, sufocados, incapazes de agir. É aí que Jesus nos diz o seguinte, quando falou a João: João, diante da sua pergunta de o que fazer diante de tanta maldade que aparece, e a maldade vem de dentro e vem de fora, o que fazermos? Nós temos então que lutar contra essa maldade, entrar em luta como Judas Iscariotes, inçado de boas intenções, aliás, como nós também somos muitas vezes, mas agimos no caminho errado, como Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era pleno de boas intenções, ele queria ajudar o mestre na revolução do amor, mas ele achava que o mestre que Jesus estava muito fraco, muito manso demais para fazer aquela revolução. Então o que ele faz? Vou provocar uma revolução de luta mesmo, externa. E tentando fazer as coisas por sua própria conta, sabemos o que aconteceu. Mas então Jesus responde a João diante da pergunta: o que fazemos com esses maus? E aí Jesus responde a João: João, meu querido João, nós precisamos ser mansos e pacíficos. E como mansos e pacíficos, temos que ser como os cordeiros. Mas nós não devemos temer os lobos. Nós não devemos temer os lobos e nem devemos afastá-los do nosso convívio. Mas como, mestre? Sim, nós devemos conquistar os lobos e trazê-los para o nosso rebanho. Devemos conquistar os lobos e trazê-los para o nosso rebanho. Precisamos aqui também de mais uma reflexão a respeito disso. Quando nós nos deparamos com um ambiente de maldade, nós muitas vezes, até maldade dos nossos irmãos menos esclarecidos, que em sintonia com as nossas próprias mazelas espirituais, se juntam a nós, nos intuindo de maneira equivocada, até contra eles, nós não devemos tratá-los com maldade, desdém ou tentar destruí-los. Nós precisamos transformá-los através do nosso próprio exemplo. Vejam como essa simples conversa de Jesus com João, os seus discípulos, os outros estavam acompanhando, estavam vendo tudo aquilo. Essa simples conversa traz ensinamentos para nós nesse dia de hoje, em que o mundo está tão conturbado, em que a violência aflora por toda parte, em que parecemos navegar nas nuvens do acaso, parecemos ir a qualquer um dos lugares, menos aonde queremos. Parece que a vida nos leva a situações inesperadas e estamos perdidos. Mas Jesus diz que nós estamos, ao contrário do que pensamos, ele disse isso a João, nós estamos navegando tranquilamente pela nuvem do divino amor que comanda a tudo e a todos no mundo e tem um destino estabelecido para nós há muito tempo, muito antes de sermos criados, que é o destino da felicidade, que, é claro, vai nos fazer passar por momentos de experiências, porque
como Jesus disse a todos os discípulos, que assim sereis filhos do vosso Pai, que faz com que o seu sol nasça para bons e maus e a chuva desça sobre justos e injustos, essa chuva no sentido de maldade, de coisas ruins, de problemas. Mas então, sim, nós não estamos navegando pela nuvem do acaso, nós estamos navegando, sim, na nuvem ou na corrente do amor divino, em direção a um destino pré-estabelecido para todos nós desde que fomos criados, que é o destino do amor. Então não estamos perdidos, não estamos abandonados, temos tudo isso sob controle. Mas Jesus diz mais. Jesus, naquela conversa com João, e Jesus não precisava nem dizer, porque ele já havia dito isso outras vezes, mas ele continua, porque sabe que João precisa da resposta. Ele sabia que os discípulos estavam ali ouvindo aquela conversa e esperando por aquelas palavras um pouco mais esclarecedoras a respeito da construção da nova era. Então Jesus diz, na nova era, nós precisamos, como eu disse, conquistar os lobos. Não devemos afastá-los, devemos trazê-los para o mesmo rebanho. Devemos fazer com que no futuro a fraternidade e o amor tragam sob o mesmo cajado de amor os injustos e aqueles que lhes foram vítimas, os algozes e as suas vítimas, todos juntos convivendo e trabalhando para o bem. João, esse é o trabalho do amor. É por isso que nós precisamos, João, nós precisamos desde já preparar o caminho para os que vêm no futuro, dizia Jesus. Precisamos preparar o caminho daqueles que vêm no futuro. E olhe que isso como se aplica isso a nós? Isso é muito aplicável a todos nós hoje em dia. Nós temos aí as nossas dúvidas, como os discípulos, nós temos as nossas dúvidas a respeito de como continuar caminhando em direção à construção da nova era e, no entanto, nos sentimos tão inseguros e tão ignorantes ainda, tão pequenos, incapazes de agir, mas Jesus vem nos dar essa resposta. Porque é verdade, nós vemos os lobos ainda à nossa volta, nós vemos os lobos exteriores e os lobos interiores. Mas Jesus continua dizendo a João, João, quando vocês estiverem com esse sentimento no coração, com essa convicção, vocês estarão começando a estabelecer as primeiras diretrizes da nova era no mundo. Mas não temais, não tenham medo, não tenham medo. Por quê? Porque vocês por enquanto não entendem, mas tenham fé. Olha a mensagem para nós, isso é para nós. Nós ainda não entendemos, mas nós precisamos ter confiança, ainda mais nós que somos espíritas e já temos alguma ideia do que se passa além dessa cortina material que se estabelece diante dos nossos olhos. Nós já temos ideia, nós não temos mais importância que aqueles nossos irmãos do passado tinham. Nós somos espíritas, mas ainda assim é natural, somos falíveis, nós somos pessoas ainda imperfeitas que temos muitas dúvidas na hora, no caminho, no trajeto. É nessa hora que Jesus vem nos dizer, como disse a João, através de João, disse a todos os seus discípulos, quando vocês estiverem inseguros, tenham apenas confiança em Deus. Vocês estão navegando na correnteza do divino amor. Basta abrir o coração e se entregar a essa correnteza de esperança que as coisas vão começar a acontecer. Vai haver aquela transformação dentro do coração e, de repente, nós não queremos mais aquilo que queríamos no passado. Mas Jesus fez uma observação. Nesse momento, quando nós começarmos, vocês que foram chamados para a nova era, porque são isentos de tantas ambições, vocês que são chamados para começar a construir a nova era, quando começarem a se convencer e a agir de acordo com o que eu ensino, aí sim, vão começar a perseguir vocês. Vocês serão perseguidos, serão odiados e serão até assassinados por amar. Mas, João, quando isso acontecer, olha que impressionante, quando isso acontecer,
significa que estão estabelecidas as primeiras estacas do novo prédio da nova era. E aí sim a humanidade vai começar a caminhar, porque vai entender que apesar das injustiças, apesar do ódio, apesar dos maus tratos, o amor e a compaixão resistem a tudo isso e vão sim construir a nova era. Vão em frente, nunca temendo. Nesse momento, conta-se que os discípulos de Jesus sentiram-se agigantados. Diz-se que sobre eles caiu um silêncio de paz. Eles ouviram aquelas palavras, entenderam a sua responsabilidade no mundo, sentiram-se grandes e saíram pelo mundo para agir, tendo a certeza do martírio que os esperava, com exceção de João. Nós também, amigos, temos já esse entendimento um pouco mais estabelecido em nós. Por quê? Porque a doutrina espírita nos ensina, como aliás Jesus também ensinava aos seus discípulos, a doutrina espírita nos ensina que a vida material, ela nos mostra que a vida transcende a situação material, física. A vida continua e a vida física, a matéria, o mundo material passa e a vida fica. E que nos ensina também a doutrina espírita, facilitando o nosso entendimento dos valores do Evangelho, a nossa convicção, nos ensina que a vida material é apenas uma ferramenta para que nós possamos angariar as lições que precisamos para o progresso. Porque sem matéria nós não podemos sentir dor, não podemos exercitar todas as paixões humanas para que possamos vencê-las. Sem a matéria, nada disso. Pois bem, os discípulos então se agigantam naquele momento, sentem-se grandes, porque Jesus diz a eles: é por isso que vocês foram escolhidos para essa missão, para esse trabalho grande, para começar esse trabalho, porque vocês estão simples, se reconhecendo simples, sem as características dos poderosos da terra. É por isso, e é por isso que Jesus escolheu estar com eles naquele último dia. E agora sim, senhores, eu me reporto e peço que retornemos àquele grandioso dia, o último dia de Jesus na terra. Jesus, naquela tarde na Betânia, na região da Betânia, que, como nós dissemos, fica entre o Mar Morto e Jerusalém, a Betânia, com aquela montanha ao fundo, Jesus com seus discípulos, como se estivesse conosco. Dizem os espíritos, diz Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, que o sol naquele dia, naquele último dia de Jesus, o sol fulgurava ouro, banhando a natureza com uma indescritível festa de luz. Essa é a descrição que os espíritos nos fazem daquele derradeiro dia. E Jesus pronunciava as suas últimas palavras. As últimas palavras. Jesus dava as suas últimas instruções, o roteiro final para o trabalho que viria. E Jesus, então, naquele momento, dizem os espíritos, nimbado de luz, era uma luz fulgurante, radiosa, impressionantemente grande, que ultrapassava todos os sóis que poderiam haver. Tudo. Jesus, então, suavemente se ergue, é alçado, é levantado, como ele disse, ele é levantado lentamente, no meio de uma explosão de lágrimas dos seus amigos, daqueles homens simples daquela época. E à medida em que Jesus se levanta, aquela montanha da Betânia vai se tornando cada vez menor,
e os horizontes do mundo se vão alargando, Jesus vendo tudo aquilo, o mundo parecendo todo ele caber nos braços de Jesus, e dizem os Espíritos, o que a Bíblia não conta, que naquele momento Jesus olhou para baixo, e lançou um banho de ternura por toda aquela terra que tinha tanto trabalho a ser feito. Aquela terra, que é essa terra em que nós estamos, aquela terra em que estamos juntos há tanto tempo, há tantas reencarnações, e aquela terra em que Jesus, lançando aquele olhar, estabelece o adubo para que as flores do amor floresçam para sempre, esperando pelo nosso trabalho. E Jesus, então, sempre vem nos dizer: convido vocês para o ministério, tem muito trabalho pela frente, convido-vos. Deixemos a nossa vida cotidiana por um pouco, venham estudar um pouco, me escutar um pouco, entremos no coração para escutarmos as palavras de Jesus, porque Ele disse realmente que estaria conosco para todo sempre, e aquele olhar de ternura que banhou a terra inteira, já está florescendo as flores do amor que vão semear e vão crescer pela terra para sempre. Estão esperando pelo nosso trabalho. Nós somos os trabalhadores da última hora, estamos convidados a participar dessa vinha, não apenas aqueles daquela época, nós estamos convidados. Dediquemos um pouco de tempo, saiamos um pouco do nosso mundo bucólico para que possamos buscar Jesus e construir o que realmente interessa para nós mesmos, que é o nosso progresso espiritual e a nossa felicidade, porque é isso que Jesus espera de nós até hoje. Graças a Deus estamos com Ele, agradeço a todos vocês pela atenção e que Jesus esteja conosco, Ele está, mas que nós saibamos estar com Ele, porque na maioria das vezes não sabemos. Que assim seja. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Desculpe, às vezes a gente fica emocionado e começa a perder a... Não é? Guarde só um pouquinho, por favor.